Olá, tudo bem? Eu sou Gildo Silva, Shalom, e nós vamos aprender um pouco hoje do hebraico bíblico, para que você possa entender, compreender, interpretar. Então venha comigo e hoje nós vamos começar diretamente ao ponto, Gênesis capítulo 1, versículo 1, que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra, né? O Bereshit. Então nós vamos entender como é que é este versículo no capítulo 1, versículo 1 de Gênesis, no hebraico. A leitura fica o seguinte: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. E nós vamos hoje atentar para uma palavra de destaque. Essa palavra que você vai olhar agora para o painel, que está aí piscando. Então essa será a nossa palavra de destaque de hoje, que será o Elohim. E nós vamos aqui então aprender como é que se faz a leitura, a interpretação, a transliteração desta palavra. Então nós temos a primeira letra, ela é lida da direita para a esquerda, de cima para baixo, e você vai entender agora um pouco desse conceito. Vamos aprender a ler esta palavra e depois vamos aprender muito mais. Então o alfabeto, ele é composto, o alfabeto hebraico é composto por 22 consoantes, depois nós vamos entender as vogais, tudo bem? Então, essa primeira é a primeira letra do alfabeto, que é o Aleph. E aí está escrito o Aleph. Deixa eu dar uma organizadinha, ficar mais bonito aqui. Então, esse é o Aleph, que é o que está escrito aí na primeira letra. E o Aleph, ele não tem som. Ele é um som neutro, assim como o H do Brasil, em algumas situações, ele é um som neutro. Só que o que vai sonorizar, o que vai dar a fonética para ele, o som para ele, são as vogais que estão abaixo ou em cima, e você vai entender agora. Por exemplo, nós temos aí 3 pontinhos que significa a letra E, né? E você vai agora entender. Antes dela tem 2 pontinhos, que isso aí acaba ficando 5 pontinhos ali. Aí você fala, mas tantos pontos? Pois é, esse é apenas a sinalização. Depois nós vamos entender muito bem, eu vou te explicar muito bem sobre isso, sobre todas as vogais, como é que faz as leituras, porque ele não aparece apenas de uma forma, são diversas formas, são outras formas. Então nós vamos aqui agora atentar para o E. E quando ele tem esses 2 pontinhos anterior a ele, ele significa que é um E mais rápido. Então é um E, ele fica tipo um som de E, porque nós temos 2 pontos que significa E e 3 pontinhos que significa E. Ela abre mais a vogal. Então vamos tratar aqui com esses 2 pontos anterior, que já significa E. E nós temos aí a primeira transliteração, a primeira letra, que é o E. E agora vamos para a segunda. A segunda vogal que nós temos aí é o Lamed. Deixa eu escrever aqui para você entender. É o Lamed. É assim que é escrito o Lamed. E essa daqui é a descrição. Quando eu trisco aqui na nossa pen, acaba às vezes apagando a letra sem querer. Então nós temos o Lamed, e esse Lamed tem o som de L. É o L mesmo, natural do nosso português, ok? Então, vou aproveitar aqui, já que estou com o Lamed, e do lado dele aqui tem uma bolinha lá em cima, você pode visualizar. E essa bolinha significa o O. Então nós já temos aqui o E, o Lamed, que tem um som de L, e temos o O, que está lá em cima, que é o O, chamado no Brasil O. Então nós temos aqui o O. No alfabeto hebraico é mais pronunciado como O. Então temos aqui E-L-O, Elo. E nós vamos ter uma terceira letra ali, que é, escrever aqui, o Rei. E esse Rei, ele é escrito desta forma, né? Organizar, fazendo rápido aqui, pronto. Ele é escrito desta forma. E aqui você tem o Rei. O Rei, ele tem um som de R suave. Por exemplo, quando você pronuncia o nome House, né? Ou quando você pronuncia o nome Rato, ele vem um Ra. Se for colocar apenas a leitura e a fonética para que você possa entender esse R aqui, esse Rei, ele vai ter o som de... é apenas um sopro. É por isso que você vai ver no YouTube, em vários outros lugares, as pessoas falando que o nome
próprio de Deus, que ele fala, eu sou o que sou. Depois nós vamos transliterar, mostrar para você entender o verdadeiro nome ali, que raramente é pronunciado até pelos próprios judeus, e você vai entender por quê, eu vou explicar. Então fala que esse nome tem um nome de um sopro, o nome de Deus, de fato, existe, é o nome de um sopro. E ele começa com esta letra, que é o por isso que está aí. E abaixo dele tem um pontinho, né? E para um ponto, muitas palavras já são compreendidas através de um ponto dentro do hebraico. Era uma frase que a gente não tinha sentido e agora a gente começa a entender que um ponto faz todo sentido. Então, temos aqui, abaixo do re, é o i. Essa palavra significa, esse pontinho, esse pinguinho significa o i. Quando ele está em cima lá, no lamed, na palavra anterior, na letra anterior, está simbolizando, significando um o. Quando ele está aqui abaixo, significa um i. Como estavam aqueles 3 pontinhos lá no início, significa um e. Depois nós vamos entender as vogais. Então aqui nós já temos o e, o l e o o, e agora temos o r, que é o Elohim. Só que o que acontece? Este R, nós não vamos tratar ele como R do alfabeto português, né? Aqui lido em Portugal, no Brasil, nós vamos tratar ele como R, o som do R do alfabeto inglês, que é o H. O H, quando você vai ler o nome hospital, né? Você vai hospital, começa com H, então você lê hospital. Então você tem um som de R no H. Então vamos colocar aqui o H no lugar do R para que possa compreender melhor, que assim que é a forma que é feita a transliteração e escrita, então transliterada como H. E o I depois do H. Então aqui nós temos Elohi, né? Usando o H com a fonética do alfabeto inglês. E por último, depois do I, esqueci de falar aqui, então vou só escrever novamente aqui para você possa entender. Tem o I aqui embaixo e do lado nós temos o Yud, esse sinalzinho lá em cima. O Yud, ele tem o som de I, né? I, Y, que é o mesmo som de I. Então você faz essa conexão, que é o connect do I com o Yud. Então você tem aqui Elohim. Ele lê a mesma vogal I. E por final, nós vamos ter esta última palavra aqui, essa última letra, que é o Mem. Deixa eu escrever aqui para você. Ele é o Mem. E este Mem tem o som de M. Então, você vai ler a palavra completa, Elohim. Só que este M não tem um som do M do Brasil, Portugal, esse alfabeto que a gente usa. Ele tem o som do alfabeto inglês, que é o Mem, o M. Fecha a boca no final. Então você tem o M. No hebraico, Mem. No português, M. E no inglês, M. Então você vai fazer esse inglês aqui, M. Então nós temos no final o M de Elohim. É assim que se pronuncia, Elohim. E aí você vai estar pronunciando o nome Senhor, o nome Deus, escrito ali em algumas traduções, e traduzida para o português, a palavra Deus como Elohim. E aí você vai entender. Então significa Deus, significa Senhor. O Senhor não com Szinho minúsculo, como você aprendeu. O Senhor grande, aquele S grande, que é o S que significa autoridade, representatividade, representa Deus, algo superior. Então o Senhor escrito com S maiúsculo sempre. Deus também escrito com D maiúsculo sempre, ok? Então este nome, Deus, Senhor, lá no hebraico, quando foi escrito ali o Velho Testamento, o Old Testament, ele foi escrito desta forma. E a transliteração, a leitura, a pronúncia é esta, Elohim. E nós vamos aprender muito mais isso, é só uma fagulhazinha do que vem por aí. Então nós vamos depois entender como é que funciona todo o alfabeto, as vogais, as consoantes, como é que emite os sons para que você possa se naturalizar nesta leitura e com esta dinâmica do hebraico bíblico juntamente comigo,
Então segura que vai vir muita novidade por aí. Se prepara para o próximo tópico, porque este vai valer a pena, tudo bem? Então te aguardo na próxima, Gildo Silva, ficando por aqui. E até o próximo. Shalom!